E a gente vai falar aqui sobre o fato da Igreja Universal do Reino de Deus pedir inquérito policial sobre a reportagem do Intercept Brasil, de autoria do jornalista Gilberto Nascimento. E é com ele que a gente vai falar agora. Ele que é repórter de política, religião e direitos humanos, escreve para o Intercept e para a BBC. Ele é autor do livro Reino, a história de Edir Macedo e uma biografia da Igreja Universal, da Companhia das Letras. Foi oficial de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, ganhou muitos prêmios, 10 prêmios, se não estou enganada, né, de jornalismo, entre eles o Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. Muito prazer te receber, viu, Giba? Bom dia. Bom dia, Marilu. É um prazer mais uma vez estar participando aqui do Jornal do Brasil Atual, junto com todos vocês, e muito obrigado aí pelo convite, agradeço o convite. Giba, é o seguinte, a reportagem, né, essa reportagem que incomodou a Igreja Universal aí do Reino de Deus, foi publicada no dia 20 de julho, né, do ano passado, revelou que a igreja recebeu somente em doações bancárias a quantia de 33 bilhões, bilhões, de reais entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de julho de 2015. Você teve, inclusive, aqui no Jornal Brasil Atual, falando disso, e essa reportagem levou justamente o Ministério Público de São Paulo a investigar essa denúncia em relação a essa reportagem, né, Gilberto? Sim, então, eu estava até lembrando que realmente, né, em julho do ano passado, tive a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre essa reportagem quando ela foi publicada. E a Igreja Universal não gostou, obviamente, acho que de que tenha vindo a público esse documento. É um documento oficial do Ministério Público de São Paulo. Eles não estão questionando o que foi publicado, o fato, que, repito, é um documento oficial de uma investigação do Ministério Público, mas estão questionando como o documento veio a público, como o repórter conseguiu, e por causa disso ingressaram com esse pedido de inquérito para que isso fosse apurado. Eu estava, até tem um fato que eu não comentei com ninguém, mas que eu estou achando, eles fizeram isso apenas no final do ano passado. E o departamento jurídico do Intercept só tomou conhecimento disso há 2 meses depois, agora no final de fevereiro. E eu até desconfio que, na verdade, foi uma outra reportagem que eu fiz no final do ano, com uma entrevista com o neto do Edir Macedo, que está lá nos Estados Unidos e se dizendo abandonado pela família, devem ter ficado irritados com essa entrevista do neto do Edir Macedo, e como não podiam fazer nada, foram tentar criar algum problema com alguma coisa que eu tinha feito. Isso é uma desconfiança que eu tenho, porque a reportagem saiu em julho e só no final do ano que resolveram ingressar com esse pedido. Né? Exato. Agora dá mais detalhes agora sobre essa reportagem do neto de Edir Macedo. Gilberto, aproveitando. Já que eles estão causando e Não é? chamando atenção, então a gente fala, né? Eu fiz uma entrevista com o Felipe Cardoso, que é neto do Edir Macedo, filho da filha dele, Cristiane, e do bispo Renato Cardoso. Ele foi adotado em Portugal aos 3 ou 4 anos de idade, viveu a maior parte do tempo fora, entre Estados Unidos, Portugal, Belize, e viveu um tempo aqui no Brasil, morou lá no Templo de Salomão, e a família queria que ele se tornasse pastor, né? E acho que ele nunca quis, nunca gostou da atividade e tal, e por causa disso passou a ter muitos problemas com a família. Foi expulso de casa várias vezes e chegou inclusive a morar na rua lá nos Estados Unidos. Então ele teve um período de idas e vindas, de morar com a família aqui, de trabalhar em emissoras do Grupo Universal, trabalhou na Record, lá no Rio de Janeiro, no interior
do Rio de Janeiro e trabalhou em emissoras ligadas à Igreja Universal também nos Estados Unidos, em Boston, Dallas. E ele conta, né, dá o depoimento que diz que a família nunca ligou para ele, que o pai só liga quando acontece algum problema ou sai alguma notícia na imprensa e eles têm receio de alguma coisa. Ele é um daqueles jovens que foram adotados por bispos e religiosos da Igreja Universal em Portugal. A igreja mantinha ou ajudava a manter um lar, né? Um orfanato, onde viviam crianças carentes, que eram abandonadas pela família, ou a família não tinha condição de criar. E, num determinado momento, vários religiosos, bispos da Igreja Universal passaram a adotar essas crianças. Na igreja, sempre teve uma coisa assim, que o Edir Macedo sempre incentivou os religiosos a fazerem vasectomia, para não terem filhos, para que pudessem se dedicar totalmente à igreja. E aí, num determinado momento, também começou-se a incentivar a adoção. Então, as filhas do Edir Macedo adotaram crianças lá nesse orfanato e vários outros líderes da igreja também. Inclusive, isso foi alvo de denúncias feitas lá em Portugal. A TVI de Portugal realizou uma série de reportagens mostrando essas adoções que não teriam sido legais, segundo acusações de famílias. Muitos familiares diziam que seus filhos teriam sido retirados arbitrariamente lá da família e tal. Isso deu uma polêmica muito grande e acho que era por causa disso que o Renato Cardoso se preocupava de vez em quando também que o assunto pudesse vir ser tratado pela imprensa e ter interesse em entrevistar o filho. Por causa disso, o menino vivia sendo mandado para lá e para cá, segundo ele contou nessa reportagem. Só que a gente acabou falando de outra aqui, né? Não, mas é que está tudo interligado, né? Quer dizer, essa é uma desconfiança que você tem, é importante para a gente, inclusive, abordar, né? E para quem não leu, tá lá, né? É só você puxar aí no site de buscas que já encontra. Estou aqui com esse site, tem coisas muito curiosas. Inclusive, ele foi colega, né? Porque ele trabalhou como técnico de áudio na Rádio São Paulo, que é propriedade da Universal, não é isso? Aham. O rapaz. Ele nunca estudou, nunca fez uma universidade, porque ele diz que primeiro que a família não deixava, não queria, e dizia que não era necessário, porque queriam que ele fosse pastor, e para ser pastor, ao menos na Universal, não há necessidade de estudar, de você se formar e tal. E aí a experiência profissional que ele tem é como técnico de rádio ou operador de vídeo nas emissoras onde ele trabalhou. Agora, apesar dele ser neto do Edir Macedo, um homem bilionário, né, dono de mais de 100 empresas, né, redes de rádio, TV, sites, jornais, editora, bancos, seguradora, corretora, plano de saúde, hospital e tudo que você imaginar, o menino disse que ele sempre ganhou muito pouco. Em determinados momentos chegava a ganhar, um período chegou a ganhar R$500, e na maioria do tempo ganhava em torno de R$2.500. Acho que nos Estados Unidos um pouco mais do que isso, porque em dólar. Mas aí ele sempre se disse abandonado aí pela família e por conta de não querer ser religioso. Exato. E ele está trabalhando como motorista, estou vendo aqui a tua reportagem, Giba. Sim. Estava trabalhando como motorista de produtos vendidos pela internet, né? Como de fazer essas entregas de produtos que são vendidos online, e ele vai depois fazer essas entregas como motorista.
Entendi. Agora, voltando, né, ao caso inicial, né, do inquérito que a Igreja Universal, o inquérito policial que ela está pedindo, né, sobre a outra reportagem já do ano passado, na realidade você e o Intercept tem toda um calabouço jurídico, né, enfim, a favor de vocês, né? A gente tem, como jornalista, o direito de preservar a fonte, isso é um direito também constitucional, além de outros direitos, né? Claro, claro. Então, o assunto está sendo analisado e cuidado lá pelo Departamento Jurídico do Intercept. E como saiu de uma nota, né, da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o jornalista, o repórter, tem o direito de resguardar suas fontes, não é obrigado a revelar as suas fontes, e há pareceres recentes ou decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, né, posições emitidas pelo ministro Dias Toffoli e também pelo ministro Gilmar Mendes, corroborando esse posicionamento, que jornalista não é obrigado a revelar suas fontes, que mesmo em casos de supostos vazamentos de documentos, essa questão não cabe ao repórter ou ao profissional. Se o documento ele é verídico, ele é real e ele é importante para para como uma informação pública, né, para uma informação de interesse público, o jornalista está no seu papel de revelar, de publicar. E não somos obrigados a revelar a fonte, como já afirmei, né? Então, há decisões já recentes tomadas nessa linha, né? Exato. Agora, em relação ao teu livro, né, que diz aí também, que denuncia, né, várias coisas, enfim, que são feitas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, enfim, é uma chance, né, das pessoas conhecerem o que passa realmente nos bastidores dessa igreja, né, Giba? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não conhecem, né, exatamente o que se passa e que, se conhecesse, talvez pudessem ter mais um senso crítico a respeito dessa religião. Lembrando que, falando em religião, né, problemas existem em várias religiões, né, Gilberto? Enquanto eu estava falando com você, eu olhei para trás um pouquinho, então eu posso mostrar de novo? Pode. Só para quem não conhece, a, a Marilu sempre ajudou na propaganda aqui, e a TVT e a Rádio Brasil Atual também, a Rede Brasil Atual, e eu agradeço muito. Mas é um trabalho jornalístico que eu fiz, que levou mais de 4 anos trabalhando praticamente só nesse projeto, além de reportagens que eu fiz ao longo do tempo. Então, esse livro, que chama O Reino, a História de Edir Macedo, uma radiografia da Igreja Universal, que foi editado pela Companhia das Letras, ele conta a história dessa igreja, que é bastante polêmica por conta dos seus métodos de atuação, que cresceu de uma maneira gigantesca e se espalhou pelo mundo e tornou o Edir Macedo um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil e talvez até do mundo, né? É o único no Brasil e um dos poucos no mundo a ter sobre os seus domínios uma igreja, uma rede de televisão, um banco e um partido político. Nem o Roberto Marinho, que a gente dizia que era o dono do Brasil, chegou perto disso, né? Era o dono da maior emissora de TV do país, mas não chegou a ter poder em todos os campos, em todas as áreas aí, como Macedo, né? Poder direto e total sobre uma instituição religiosa, tendo também um banco, um partido político, e dezenas de empresas e igrejas instaladas em mais de 100 países, né? Então, eu conto a história dessa organização religiosa, mostro o seu crescimento, a sua força,
as polêmicas nas quais ela se envolveu. E eu sempre também acompanhei outras. Desde o início da minha carreira, eu cobri a área religiosa também. Na verdade, eu era mais repórter de política, num determinado momento, mais de direitos humanos, e no começo da profissão, inclusive, eu não queria escrever sobre religião, mas pelo fato de ter tido experiência no jornal O São Paulo, lá da Arquidiocese de São Paulo, e também na revista Tempo e Presença que eu trabalhei, que era mantida por líderes católicos e protestantes, então eu acabei sempre tendo contato. E eu escrevo também, como escrevi, a semana passada saiu uma reportagem minha sobre a Igreja Deus é Amor, uma denúncia também envolvendo o filho do líder da igreja. Como já escrevi muito sobre a Igreja Mundial e Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago e outras. E você vai escrevendo sobre esses determinados assuntos, um assunto vai puxando o outro, né? E vão aparecendo, e a gente como repórter, e que já somos curiosos por natureza, por dever de ofício, por obrigação, a gente ouve as histórias, a gente vai atrás e apura, como a Marilu sempre fez na brilhante carreira dela como grande repórter também. Que isso, Gilberto, nossa, imagina, você é incrível, né? Você é um grande jornalista, né, investigativo. Tenho muito orgulho, né, de ser sua colega e sua amiga. E com certeza eu acho que essa questão aí dessa investigação, não creio que dê alguma coisa, né, Gilberto? Porque, como a gente estava falando do arcabouço jurídico, tem decisões, a Barage, né, inclusive está citando, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, cita decisões, né, da Corte, do STF, que protegem o nosso jornalismo, né, como duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, número 130 e 601, a primeira assegurando a proteção à liberdade de imprensa e o direito à informação, e no segundo caso, 601, o ministro Gilmar Mendes deferiu liminar proibindo que um jornalista do próprio Intercept fosse também investigado em razão de vazamento de informações. Enfim, eu creio que não deva dar em nada, não é isso? Acho que você está muito coberto, né, juridicamente, e você vai continuar investigando, não é isso, Gilberto? Claro, claro. E só um comentário, e eu me orgulho muito de ser seu colega, né? E de ter compartilhado, né, de momentos de parcerias, de trabalho em conjunto. E sou muito admirador também do seu trabalho, Marilu, e de todo o trabalho aí também da TVT e da Rede Brasil Atual, né? Então, a gente sabe a importância, a gravidade também de determinadas denúncias quando elas são feitas, e por isso a gente não pode fazer denúncia ao bel prazer, chega aqui porque nós, jornalistas, eventualmente podemos não gostar disso ou daquilo e sair por aí falando o que vier na cabeça, de forma alguma. Qualquer denúncia ela tem que estar super bem fundamentada, né? Muito bem amparada por fatos, informações, relatos, senão é complicado. Qualquer cidadão tem o direito, qualquer político, qualquer pessoa alvo de alguma reportagem tem o direito de se defender e, caso de fato ele não tenha praticado nada ou não seja culpado por nada, ele tem o direito, inclusive, de recorrer à justiça para resguardar os seus direitos. Então, um jornalista sério não vai publicar informações que ele ouviu dizer, que ele acha que ou que ele supõe. A gente tem que estar fundamentado em dados, né? E por isso o meu livro deu trabalho demasiado para fazer durante 4 anos. A gente checava, rechecava e apurava, e aquilo que não tinha comprovação oficial ou alguém falando não foi publicado. E é o mesmo procedimento que eu adoto nas reportagens que eu faço. Agora, o que há muito, Marilu, é o objetivo, sim, de intimidar, de pressionar, de amedrontar e de calar mesmo a imprensa. Com as ameaças de processos,
a ideia que passa pela cabeça deles é que, então, as pessoas não vão mais nos incomodar. Eles são ricos, poderosos, têm os melhores advogados à disposição, condição de contratar quem quiser, então eles acham, têm influência também sobre setores importantes da sociedade, então eles acham que tem que ser preservados e que ninguém pode mexer com eles. E eu não quero ficar fazendo crítica a ninguém, mas hoje, às vezes, eu recebo muitos elogios pelo trabalho que eu faço, porque eu sou um jornalista. Recentemente, o editor de um dos maiores jornais do país me disse isso, conversou comigo durante mais de 2 horas, porque iam fazer uma série lá sobre evangélicos e gostariam de me ouvir, de ter algumas dicas. Aí ele falou, nossa, mas que maravilha, você consegue fazer tudo isso porque você é um jornalista independente. Quer dizer, se eu tivesse vinculado a algum grande grupo de comunicação do país, possivelmente eu não poderia fazer, porque nenhum deles quer, ou a maioria, a grande maioria, eu fiz muitas reportagens para o UOL até o ano passado, mas a maioria dos grandes veículos não quer complicação e jamais mexer com uma instituição poderosa como é a Igreja Universal, que tem à disposição a TV Record. Cada vez que alguém os incomoda, eles utilizam a TV Record para atacar os adversários. Aliás, outra informação que passou batido, quer dizer, que pouca gente tem lembrado aqui nesse caso. Quando o promotor Haroldo da Costa Filho, lá de Ribeirão Preto, começou a investigar as denúncias de lavagem de dinheiro lá, que envolviam o empresário Michel de Souza Sintra, Michel Pierre de Souza Sintra, e que aí, no decorrer dessas apurações, é que esse documento da movimentação financeira veio à tona, a Record passou a fazer reportagens atacando o promotor, né? Que depois, ao final das apurações, denunciou o empresário e o assunto da Universal foi passado para outra esfera e não teve continuidade, segundo as informações que a gente obteve. Então, a pressão, a intimidação, né, às vezes dá resultado. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho de informar, de passar adiante as informações que eu recebo e a minha função como jornalista, como repórter. Eu tenho certeza absoluta disso, Gilberto. Bom, olha, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada, um super abraço para você e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço aí o convite mais uma vez e a oportunidade. E um grande abraço, Marilu, um grande abraço a todos da Rede Brasil Atual e da TVT. Obrigada. A gente conversou aqui com o Gilberto Nascimento, ele que é repórter de política, religião, direitos humanos, escreve para o Intercept e para a BBC, autor do livro O Reino, a História de Edir Macedo e uma biografia da Igreja Universal da Companhia das Letras. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.